Correção da lição 7, plano cartesiano, ponto médio, perímetro e área, na página 63, 64 e 65 da turma do 9º ano. Bom, gente, na página 63 tem um enunciado, certo? Que nós vamos fazer a leitura dele. Tá escrito atividade 3. Observe os dois quadrados representados no plano cartesiano abaixo. Aí aqui abaixo, gente, como vocês podem notar, está sendo apresentado o plano cartesiano, dois quadrados aqui, né? E várias unidades, vários ângulos, várias medidas. Sabendo que as coordenadas dos pontos A e B são 1, 5, 0 e 0, 1, 5, respectivamente, qual é a relação entre a média do perímetro do quadrado FGHI e a medida do perímetro do quadrado ABCD? Vamos guardar esta informação e prosseguir ainda na página 63. Vamos agora, gente, para a parte da resolução, certo? Na parte compreenda. Vamos para a letra A. Vamos ver o que é que está pedindo na letra A. O que é perguntado na atividade? De acordo com esse enunciado que nós lemos, nós temos que identificar o que é que a questão pede. E basicamente, gente, a questão pede esta informação aqui, ó. Qual é a relação entre a medida do perímetro do quadrado FGHI e a medida do perímetro do quadrado ABCD? Está inclusive presente na última informação que nós lemos. Então, essas primeiras questões que estão na parte compreenda é mais análise mesmo das informações que já estão presentes. Você não precisa fazer cálculo nenhum, certo? Vamos para a letra B. Já na B, gente, está perguntando quais características definem um quadrado, certo? Bom, gente, de forma geral, né, espera-se que os alunos respondam que as características que definem o quadrado são lados da mesma medida e ângulos internos de 90 graus, certo? Ângulos internos, eles são retos de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É isso daqui, ó. Fazer aqui só para vocês terem uma visualização aqui, certo? Este L que forma esta partezinha aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Lzinho, se for um L reto, este ângulo é um ângulo de 90 graus, ok? Então, um quadrado tem 4 lados iguais e cada pontinha tem 90 graus. Então, para um quadrado ser considerado quadrado, ele precisa possuir ângulos retos, tá? De 90 graus e lados iguais, certo? E na letra C está perguntando quais são os vértices fornecidos na atividade. E também é só análise da imagem, você consegue identificar os vértices, certo? Então, os que estão sendo apresentados na atividade são os vértices 1, 5, 0 no ponto A e no ponto B, 0, 1 e 5, certo? Então, é basicamente isso da primeira página. Agora, vamos para a página 64. Na questão D, está perguntando o seguinte: é possível identificar na figura os outros vértices do quadrado menor e do quadrado maior? Esta é a pergunta, certo? Aí aqui tem a resolução, que eu vou ler primeiro e explicar posteriormente, certo? Espera-se que os alunos observem que, por se tratar de quadrados representados no plano cartesiano e pelas características identificadas no item, é possível determinar as coordenadas de todos os vértices dos dois quadrados. Ou seja, gente, estamos lidando aqui nessas questões com quadrados, né? Quadrados, sabemos que as características de quadrados são ângulos retos de 90 graus e possuem os 4 lados a mesma medida, certo? Então, neste caso, temos que identificar, certo? Identificamos que são quadrados, que eles estão no plano cartesiano e por essas características é possível determinar as coordenadas de todos os vértices de ambos os quadrados, certo? Certo, gente. Ainda na página 64, vamos para a parte que está escrito responda, certo?
Na letra A está perguntando, identifique os vértices dos dois quadrados na figura, certo, gente? Aí, também a análise de imagem, a imagem vai estar aparecendo aqui para vocês, tá bom? Para vocês irem acompanhando também como é a resolução destas alternativas, tá? Dessas questões, então, vamos lá. Os vértices dos quadrados menores são A igual a 1, 5 e 0, B, 0, 1 e 5, C, 3, 1 e 5 e D, 1, 5 e 3. Estes do quadrado menor, gente. Vão acompanhando aí na tela, a imagem está aparecendo para vocês, certo? E do quadrado maior, F é igual a 3 e 0, G igual a 0 e 3, e o H é igual a 6 e 3 e I igual a 3 e 6, certo? São duas medidas, certo? Que vocês vão utilizar e distribuir no plano cartesiano. Na verdade, já estão distribuídas, vocês só vão identificar elas, certo? Tá aparecendo aqui na tela para vocês a imagem, é só identificar cada informaçãozinha dessa no plano cartesiano, tá? De forma clara, objetiva. Não tem muito o que fazer, tá, gente? É só análise mesmo do que já está sendo apresentado lá na questão. Já na pergunta B, está dizendo o seguinte: leia a definição do polígono semelhante. Dois polígonos são semelhantes se, na correspondência entre os vértices, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, certo? Então, agora vamos para a pergunta. Com base na definição, o que se pode afirmar dos dois quadrados na figura? Certo? Esses dois quadrados que estão aparecendo agora na tela para vocês, tá perguntando aqui o que se pode afirmar desses dois quadrados dentro da figura. Bom, espera-se, né, que os alunos, no caso vocês, observem que, pela definição, todos os quadrados são semelhantes entre si, já que todos os seus ângulos internos medem 90 graus, então serão congruentes e todos os seus lados têm a mesma medida, assim sempre são proporcionais entre si, certo? Agora vamos para a questão C, certo? Que está entre a página 64 e 65, gente. Começa na 64, mas a resolução dela você só vai responder na página 65, certo? Está dizendo o seguinte no enunciado: para determinar o lado maior de um triângulo retângulo hipotenusa, utiliza-se o teorema de Pitágoras, gente. O teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras é distribuído dessa seguinte forma. Bom, gente, a hipotenusa ela é calculada da seguinte forma, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E essas informações simbolizam o quê? O A ao quadrado simboliza a hipotenusa, certo? O B ao quadrado simboliza um cateto e o C ao quadrado está simbolizando o outro cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E esse é o teorema de Pitágoras, certo? Esta é a ideia do teorema de Pitágoras. Bom, gente, agora vamos para a página 65, que é onde está a continuação do enunciado da C, certo? Por isso começamos na 64, agora vamos para a 65, nesta questão da C, que diz o seguinte: observe que o lado AB do quadrado ABCD forma um triângulo retângulo com a origem do sistema cartesiano ponto zero, e o mesmo ocorre com o lado FG. No quadrado FGHI, determina a medida do lado dos quadrados ABCD e FGHI. Bom, gente, a primeira parte desta resolução fica da seguinte forma. Vamos fazer por parte, certo? Quadrado ABCD, espera-se, né, que os alunos observem que o lado AB é a hipotenusa do triângulo retângulo AOB, sendo o valor dos catetos AO igual a 1,5 e OB igual a 1,5, ou seja, os catetos eles possuem a mesma medida, ambos. Então, a medida AB será determinada por. Bom, gente, aí aqui, né, temos como se fosse a hipotenusa e aqui os catetos, certo? Aqui está sendo representado por essas letrinhas que é para vocês identificarem no plano cartesiano. Certo? As medidas AB, AO e OB, ok? Certo?
Nós queremos saber, nesse caso, a hipotenusa. Por quê? Porque na outra parte que nós acabamos de ver, temos o valor dos dois catetos que são a mesma medida, né? Que é 1,5, certo? 1,5 é o valor dos catetos, ok? Então, vamos aqui para a resolução. Seguindo a mesma ordem, certo? A hipotenusa que queremos descobrir iguala a soma dos catetos ao quadrado. Lembra que tudo é elevado ao quadrado, certo? E os catetos nós sabemos que é 1,5. Então, vamos repetir este valor elevado ao quadrado mais este mesmo valor elevado ao quadrado, porque os catetos possuem a mesma medida, mas há de vir casos em que os catetos serão diferentes, certo? Não nesse caso, porque nós estamos trabalhando com quadrados, certo? Plano cartesiano, tranquilo. Então, vamos seguindo aqui a linha de raciocínio, ok? AB ao quadrado igual a 2,25 mais 2,25. De onde é que saiu esses valores? Daqui, certo? Nós tiramos o 1,25 do ao quadrado. Ele está sendo elevado ao quadrado e nós tiramos esse ao quadrado dele. Como é que tira do ao quadrado? 1,5 vezes 1,5 e fica 2,25, ok? Esta parte eu transferi para cá, gente, porque creio que não tenha dado para enxergar muito bem aqui. Aí eu transferi para cá, tá certo? Mas é a mesma informação. Nós temos que tirar agora este valor aqui, certo? Este AB está sendo elevado ao quadrado, nós temos que tirar esse ao quadrado daqui. Como é que a gente vai fazer para tirar? Vamos transferir para o outro lado em forma de raiz, ok? Então, dentro da raiz eu coloquei 2 vezes 2,25. Por quê? Esse 2 surgiu da onde? Gente, 2 vezes 2,25 é a mesma coisa que eu pegar 2,25, somar com 2,25, certo? É a mesma coisa. Porém, eu coloquei desta forma dentro da raiz, que é para ficar melhor de fazer a resolução do cálculo. Então, tirando esse valor, né, daqui da raiz, ele vai ficar desta seguinte forma. AB vai ser igual a 1,5 raiz de 2. Então, vamos prosseguir aqui para explicar melhorzinho a segunda parte dessa questão, porque esta é a primeira parte, o valor de AB. Agora, vamos achar o valor de FG, ok? Então, aqui, ó. FGHI. Aqui também se espera que os alunos observem que o lado FG é a hipotenusa do triângulo retângulo FOG, sendo o valor dos catetos FO igual a 3 e OG igual a 3. Então, a medida FGB será determinada por. Ok, gente? Aqui nós temos a informação presente aqui para a gente, da mesma metodologia, tá bom? Aqui, na hipotenusa, o que nós queremos descobrir, os catetos são 3, todos os dois. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tirando o 3 da raiz, fica 9, ok? Tirando aqui agora esse ao quadrado que está sendo elevado pela letra, transformando eles em raiz, certo? 2 vezes 9 é a mesma coisa que 9 mais 9, mas fica melhor de tirar deste termo, certo? Então, FG é igual a 3 raiz de 2. Ok? E assim matamos mais uma questão. D e última questão está dizendo o seguinte, gente, no enunciado. Calcule o valor do perímetro dos quadrados ABCD e FGHI e indique a razão entre o perímetro e o que ela significa para responder a questão da atividade, certo? Bom, gente, aí nessa letra D fica dessa seguinte forma. Quando ABCD, se o lado do quadrado ABCD é AB igual a 1,5 raiz de 2, então seu perímetro é 4 vezes 1,5 raiz de 2, que fica igual a 12 raiz de 2. Este valor do 4 ali ele é apresentado porque é um quadrado, né, gente? Estamos trabalhando com quadrados, então eles possuem medidas iguais, certo? E são 4 lados. Então, é 4 vezes 1,5 raiz de 2, que dá igual a 12 raiz de 2, ok? Quadrado FGHI. Se o lado do quadrado FGHI é 3 raiz de 2, então seu perímetro é 4 vezes 3 raiz de 2, que fica igual a 12 raiz de 2, certo? Razão entre o perímetro 12 raiz de 2 sobre 6 raiz de 2. O quadrado FGHI é uma ampliação 2 vezes maior do quadrado ABCD, portanto, o perímetro do quadrado maior é o dobro do quadrado menor.
e finalizamos mais uma questão.